Irmão, se não der para adiantar aqui, eu deixo, se Deus quiser, para um outro momento e aviso aos irmãos. Hoje, nós vamos encerrar aquela série de mensagens, o que está acontecendo com o ser humano. Abra sua Bíblia aí em primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, verso 1. Deixa aberta a sua Bíblia. Nós vamos ler em uníssono no Data Show, não, é Data Show, né? Já estava falando já no LED. Todos acharam? Bom, deixa eu tentar explicar aqui uma coisa que eu julgo ser muito importante. Queria que você, se fosse me interpretar, que você me interpretasse, mas que você fosse uma pessoa bem esforçada para se aproximar ao máximo do que eu quero dizer. Então, depois que eu explicar, eu vou dizer, eu quero dizer isso, para que você não tenha dúvidas, interpretações e visões do que eu vou falar. Por exemplo, existe em nós uma singularidade. Todo ser humano, onde você encontrar um ser humano na face da terra, ele carrega uma singularidade, mas perceba, é muito comum a gente achar que João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes a gente acha que Deus amou o mundo, só o mundo, enquanto formação da sua criação, pessoas. E Deus ama para salvar os homens, as mulheres, sim. Mas quando Deus amou o mundo, Ele amou o mundo, não o sistema mundano, mas Ele amou o mundo, o cosmo, a funcionalidade do mundo, até que Ele venha buscar o mundo. E por conta disso, é interessante que você perceba que Deus ama os animais. Então, é muito comum a gente achar que todo cachorro é cachorro, porque nós temos uma mente muito limitada. Então, olha como eu iniciei, você e eu, nós somos singulares, não tem ninguém na face da terra, não sei quantos bilhões de pessoas somos hoje, mas não tem ninguém que você diga assim, esse aqui é igual. E ainda vou dizer mais, eu não sou igual a Hermes. Hoje, dia 3 de maio dos anos 2026, se eu retornar esse mesmo espaço no próximo domingo, com a mesma roupa, e chamar a mesma proposta cultica, na semana que vem, eu não sou mais a mesma pessoa, porque eu não sou igual nem a mim mesmo. Existe uma singularidade, um singuerê em mim, em você, em nós, e por isso Deus fez as coisas singulares. Você vai perceber que existe um cachorro, que ele é temido por sua raça, ele é muito conhecido porque ele carrega um coco na boca, tira onda com as pessoas. Ele é aquele cachorro que mata pessoas, sai no noticiário, ele é um cachorro temido. Eu já fui na casa de uma pessoa aqui da igreja que tem um cachorro desse, um pitbull. E eu cheguei lá e fiquei achando, minha mente, né? Ele vai arrancar minha batata, ele vai arrancar meu tornozelo. E eu fiquei morrendo de medo, e eu abri a Bíblia, e eu só pensava em falar na Arca da Aliança, para botar ele lá na Arca da Aliança, ou botar na Arca de Noé. Vai para a Arca de Noé, elemento. Irmãos, um cachorro, um pitbull, você precisa ver que doce. Eu fiquei impressionado. A família até hoje brinca comigo, as meninas, todo mundo fica, pastor, vai lá em casa. Eu, está repreendido. Mesmo ele sendo doce, vá que ele esteja com mau humor naquele dia. Olha, então, irmãos, um pitbull que é considerado violentíssimo, extremamente doce. Irmãos, eu já vi, passou no Jornal da Band, há uns 7 anos atrás, ou 8, ou 10, não sei, um pinche. Você sabe que tamanho é um pinche? É assim, irmão, ó, chamavam antigamente de salsicha. Um pinche, o seu proprietário foi atacado por um pitbull. O pinche, irmãos, ele foi tomado por uma força que eu não entendo. Ele partiu para cima do pitbull. Uau, uau, uau. O pitbull saiu correndo do pinche. Eu fiquei impressionado com aquilo. Singularidade. Irmão, você vai num pé de manga. Você vai num pé de manga, você olha para o pé de manga, aí você olha assim, é pé de quê de manga? Quando você começa a olhar, tem um galho apontando para o céu. Você olha para o outro, tem um apontando para a sociedade.
Você olha para o outro, tem um apontando para a terra, tem uma manga que é maior. Você vai aí, tem gente que tem manga, que a manga é doce como mel. Você vai num lugar que a manga é gigante, grandona. Quando você pega, você chega a usurável para pegar. Essa que eu quero é essa. Quando você parte, podre, 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 podre. É singularidade, existe uma singularidade de Deus. Então nós somos singulares. Agora, essa singularidade, ela é, num primeiro momento, formada por Deus. Olha, gente, eu quero até salientar que se tiver psicólogos, psiquiatras, esse povo inteligente assim dessa área de comportamento, de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, me entendam que eu não estou falando na condição nem de psicanalista nem de psicólogo, eu estou falando na condição de pastor. Existe uma singularidade que é soprada por Deus. Há uma diversidade em Deus tão extraordinária que quando Ele sopra numa pessoa, Ele dá a singularidade da pessoa. Então somos singulares por formação, por criação. Mas existe uma outra singularidade que compõe esse máximo processo singular, que é o quê? É o fato de carregar comigo histórias, repare bem, histórias, experiências, vivências. Juntando tudo isso, eu me torno o que de fato eu não era. Eu vou me tornando como um menino da igreja, tímido, ultra tímido, muito tímido, na sua essência, a sua singularidade, é muito tímido, começa a andar na igreja, entra e sai todo acanhado, toda acanhada, e de repente está numa classe de escola bíblica, se sente confortável, dá uma pequena palavra, fala alguma coisa, daqui a pouco você vê na televisão o tímido dando entrevista. Tem um irmão da nossa igreja aqui, que é professor da universidade, doutor numa área, ninguém dá nada por ele, desculpa, viu, Léo? Ninguém dá nada por ele, parece um zero à esquerda, todo caladinho na dele. Rapaz, quando o Léo está na televisão dando entrevista, eu fico encantado, eu falo da minha igreja. Quando o Léo vai dar uma aula, eu fico impressionado da minha igreja. Por quê? Porque essa singularidade de conviver no corpo de Cristo vai nos tornando capacitados para enfrentar as demandas da vida. Só a igreja, preste atenção, só a igreja é capaz de unir a singularidade criacional com a singularidade da experiência de vida. Eu vou falar de novo para vocês me entenderem. Só a igreja é capaz de unir a singularidade criacional, ou seja, o jeito que Deus me criou, com a singularidade das experiências. Alguns pioram a singularidade de Deus, se tornam pessoas terríveis. Outras, aquilo que Deus deu, Ele vai ampliando. Porque tudo que vai para as mãos de um discípulo de Jesus tem que ser multiplicado. Por conta disso, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Tem uma irmã aqui da nossa igreja, chegou recente, ela é dessa área penal, policial penal. E alguém me contou que ela contou uma experiência que ela fez parte do grupo de pessoas que estavam conduzindo uma pessoa que é acusado e julgado e condenado por alguns crimes, conhecido como Fernandinho Beiramar, e ela estava ali naquele grupo de policiais escoltando. E você fica impressionado como para uma pessoa que vive essas experiências, ou como Mara, ou como Nilson, eu vou falar dos três, quem eu lembro, né, que trabalham diretamente nessa área, como eles passam por tensões diárias ali dentro. Então todos ali, 500 presos, 200 presas, cada presa é uma forma de ser. Cada presa é uma história. Então, se imagine, se uma pessoa não tiver essa capacidade, imagine se essa pessoa, a partir dali, todas as pessoas que essa pessoa for custodiar, ela vai dizer, é Beiramar. A gente tira a singularidade, até o criminoso tem a sua singularidade. Por isso que no Código Penal tem esse escalonamento. Por isso que o Código Penal tem essa estrutura punitiva, a depender do que a pessoa fez. Há um código que rege, e tem jurisprudência que muda algumas coisas, mas a pessoa precisa se encaixar naquilo ali. Isso é singularidade. Por conta disso, irmãos, eu já mudei o sermão, viu, gente? Já mudei o sermão. Por conta disso, Ricardo, eu mudei, mas não falei para você. Por favor, bota Apocalipse 22. Eu mudei porque não vai dar tempo de falar o final da série, viu, gente?
Coisa de Deus é assim, vem ao coração, você tem que falar. Eu estou cansado de ficar escondendo o que Deus botou no coração. E meu sermão está pronto, ia falar da série, mas hoje eu quero falar sobre a singularidade humana e a singularidade de Deus. Quando nós pensamos em Deus, você vai perceber por que Deus é singular. Porque na sua Bíblia, todas as vezes que você olha, você vê Deus na manifestação cultural, cultica, mas você vai perceber que não é o Deus nosso, não é o Deus real. O que é que acontece com Ele? Ele é um Deus com letra minúscula. E toda vez que você tem a representação do Yahvé, de Deus, você tem a representação maiúscula. Por isso que ele diz, não há um outro semelhante a mim, não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? É a singularidade de Deus. Então nessa singularidade de Deus, eu queria que você prestasse atenção agora no que eu vou te dizer. Tudo que eu falei foi fichinha diante do que eu quero dizer agora. Tá bom? Vamos lá. Cida, você pode vir aqui com esse negócio bonito aí? Encosta aqui, Cida, me ajuda aqui. Lita, você pode vir aqui, minha irmã, mas tem que vir rápido. Marcos, doutor Marcos, você pode vir aqui para me ajudar? Ricardo, você pode vir aqui para me ajudar? Irmãos, na singularidade humana, Laurinha era pequenininha, quando eu pregava assim, ela dizia bem assim, pai, chama as pessoas à frente que eu amo. Mas eu não gosto muito, mas na hora dá vontade, né? Pronto. Ricardo, fica lá com Marcos. Cida, fica aqui com Lita. Como é seu nome? Joselita. Fala em 1 minuto, assim, ou 30 segundos. Lita, como é que você é como ser humano? Você se comporta como? Você é agitada? Você é calma? Como é que é você? Fala o que vem à sua mente. 30 segundos, eu vou tirar o microfone. Eu sou um pouco de tudo. Às vezes eu sou calma, às vezes agitada, às vezes estou bem, às vezes não. Mas, no geral, eu sou uma pessoa que coloco Deus acima de tudo. E eu sou 100% dependente dele e é isso aí. Perfeito. Sim. Cida, quem és tu? Eu sou uma pessoa que gosto muito de estar com pessoas, apesar de ser um pouco agitada. Às vezes eu paro pouco para ouvir as pessoas, mas no fundo do meu coração eu sou alguém que gosta de estar, de ajudar, de interagir com as pessoas. Perfeito. Ricardo, quem és tu? Eu sou amigável, intenso, às vezes explosivo e gosto muito de ajudar. Agridoce, hein? Marcos, e tu? Eu sou uma pessoa agitada, inquieto, emocional. Eu sou um cara extremamente levado pelas emoções. Isso às vezes me atrapalha um pouco, porque eu termino sendo levado para coisas que eu não deveria atender ou fazer. Disponível para ajudar as pessoas e intenso em tudo que faço. Gente, todo o material que eu precisava estava aqui. Agora preste atenção. Vamos dizer que aqui é um público que a gente não conhece, aqui representa a sociedade. Eu não sou cristão. Eu não sou cristão aqui. Aí vem aqui, tem um pastor falando, em nome da igreja, em nome da Bíblia, em nome de Deus, em nome de uma orientação eclesiológica, eclesiástica, comunitária. Então vamos lá. Como é que o cristão se porta? Como é que o cristão se comporta? Primeiro, com Lita, eu preciso ter e carregar em mim a consciência de que Lita não funciona como Cida. Então, como é que o cristão deveria fazer? Como é que um líder de pequeno grupo, como é que um professor de escola bíblica, um pastor, um líder de ministério, como é que nós deveríamos nos comportar? Quando eu vou em direção a Lita, eu preciso ser um cientista sociológico autodidata. Eu preciso olhar para Lita e ter um mínimo de percepção possível para entender qual é a estrutura de Lita. Então vamos dizer, está muito bonito o seu cabelo, viu, Lita? Aliás, nunca vi feio. Mas vamos dizer que você gosta de cabelo mais encaracolado. Porque não existe cabelo bom ou ruim. Cabelo bom é o seu. Mas vamos dizer que você gosta de cabelo mais encaracolado. E você é uma pessoa muito espontânea, como Cida. E o espontâneo, às vezes, não percebe o limite entre a espontaneidade e a falta de educação. Por isso que eu admiro Cida, porque ela é espontânea e educada, porque convivo com ela. Mas vamos imaginar que Cida vem aqui e diga assim, Lita, tu tá feio com esse cabelo, viu? Às vezes você tem amizade com a pessoa, mas você não conhece a estrutura da pessoa.
a singularidade da pessoa. Às vezes, nas vivências dela, a crítica detonava ela. Às vezes, essa pessoa está se recuperando de um processo depressivo. E uma palavra dessa pode desconstruir tudo que está sendo feito. E, às vezes, a igreja termina perdendo essa visão do que é o outro. O outro é bonito do jeito que é. E deixa o outro ser do jeito que é. E se você puder acrescentar, acrescente na caminhada e não nos encontros. Eu perdi uma irmã aqui da igreja, que nós amamos muito. E essa irmã congregou com a gente uns 2 anos, veio de um lugar, a igreja abençoou, ela abençoou. E essa irmã disse que no final do culto, tem uns 4 ou 5 anos isso, alguém chegou no culto e disse assim: olha, você tome cuidado com as suas filhas, viu? Porque do jeito que estão as suas filhas, elas vão virar nananana. Rapaz, é mole para uma mãe ouvir um negócio desse, gente? A irmã disse que toda vez que entra aqui, ela está à vontade de chorar, não aguenta orar para a irmã. É um processo. Eu perdi uma outra pessoa aqui da igreja, porque lá onde elas moram, elas brigaram por causa de um cachorro. As 2 irmãs brigaram por causa do cachorro. Aí ligaram para quem? Pastor. Uma saiu da igreja, porque a briga foi por causa do cachorro. Mas se eu for aqui para Ricardo, convivendo com Marcos, Ricardo vai ter que dizer: Marcos, eu sou um sujeito que eu sou calmo, tranquilo, mas eu sou muito intenso e às vezes sou explosivo. Então, na hora de você fazer as coisas que você acha que não pensou muito para fazer, eu vou lhe dar um murro. Já pensou? Então, Ricardo vai se relacionar com Marcos de que forma? Vendo a singularidade dele. Essa singularidade é geral. Agora, vamos mudar e vamos ter um outro olhar. Existe uma singularidade do evento, do momento que a pessoa está vivendo. Então, se a pessoa está vivendo um momento, vamos dizer Ricardo aqui que tem cara de rico. Ricardo está trabalhando, ganhando um salário mínimo. Porque na igreja você tem pessoas que ganham 100 salários mínimos, 50 salários mínimos, mas tem gente que ganha um salário mínimo. Agora imagine o pastor chegar aqui no púlpito, procurar Ricardo e dizer: Ricardo, você precisa, meu irmão, ser disciplinado nas finanças. Todo mês você precisa botar na sua conta R$200. Eu mesmo consigo botar R$200 toda semana. Imagine Marcos falando isso para Ricardo. Às vezes Ricardo ganha um salário mínimo. A realidade dele é outra. Nem todo mundo tem condições de fazer aquilo que você pensa que o outro pode fazer. Então, na singularidade, existe uma singularidade geral, e existe uma singularidade pontual. Então, de que lugar eu estou falando? Eu estou falando do lugar de quem pode reservar R$200 por mês. Qual lugar que Ricardo está? É um lugar que ele não consegue, porque o que ele ganha é extremamente pontual. Ele devolve o dízimo, ele participa de algumas coisas na igreja, mas ele tem as contas dele a pagar. Então, a singularidade geral e a singularidade pontual. Para liberar eles, gente, uma outra coisa. Qual lugar que eu falo? Eu falo do lugar de quem entra na igreja com um carro e vou para casa. E aí na classe da escola bíblica tem 1, 2, 3 semanas que aquele irmão não vem. Aí quando a irmã entra na sala, eu sou muito feliz, muito despojado. Eu chego e digo assim: pensei que tinha ido morar nos Estados Unidos. Quanto tempo, hein, irmã? Não vem na classe escola bíblica, hein? Cuidado, que alguns se afastando, nananã. Repara, gente. Aí, às vezes, do lado de lá, vem alguém que não veio um mês à igreja, porque estava sobre a cama e não avisou ninguém, mas ninguém sabia, porque ninguém sentiu falta, ninguém ligou. Tudo tem que ser o pastor. E nessa singularidade, às vezes tem uma pessoa que não tinha um vale-transporte, não tinha um dinheiro para pagar um Uber para vir para a igreja, e aí você chega e espeta a alma da pessoa, fere a alma da pessoa, cruel. E eu vou pedir aos irmãos, em nome de Jesus, para finalizar essa palavra. Jesus não tratou os diferentes de forma igual. Jesus tratou, meus irmãos, os diferentes de forma diferente. A um cego, ele curou de uma forma, outro cego, ele curou de outra forma. Vamos aplaudir os 4 atores aqui, gente? Muito obrigado, viu, meus irmãos? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Agora leiam comigo, por favor, para a gente encerrar, Apocalipse 22. Vamos juntos? Bem bonito. Esqueça
1 Timóteo, peço perdão aí ao pessoal da transmissão, o tema, tudo. Semana que vem, se Deus quiser, eu venho para esse tema, encerrando o que está acontecendo com o ser humano. Vamos ler Apocalipse 22. Deixa eu só marcar a minha aqui, porque está muito longe lá. Muito bem. Vocês podem ficar em pé, que aí vamos encerrar. O pessoal da música pode se aproximar aqui. Pastor, por que está correndo tanto? Eu quero te liberar para você almoçar, ficar em paz. Tudo já tinha que ser dito. O testemunho do irmão Lídio foi bonito. Vamos lá. Vamos juntos? Então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Preste atenção, irmãos. Quem é capaz de contar a quantidade de anjos que tem no céu? Quem é o teólogo capaz de contar a quantidade de anjos que tem no céu? Imagine. Aí a Bíblia diz assim: tem anjo chamado de uma linhagem dos querubins. Tem anjos chamados de quê, irmãos? Serafins. Qual é o primeiro? Querubins. E os outros? Se você for contar, você vai encontrar muito mais. Mas eu estou citando esses dois para quê? Não chame um serafim de querubim. Ele não vai olhar, porque ele foi criado para ser serafins. Não chame um querubim de serafim, porque o querubim foi chamado, foi criado para ser serafim. Se o anjo tem a individualidade respeitada, a igreja deve ser o lugar de respeito da individualidade, salvo quando esse respeito vem com tirania de encontro à palavra de Deus. Mas então o anjo, singularidade, o anjo me mostrou o rio da vida. Vamos juntos? Brilhante como cristal. Não é brilhante como aquela roupa que você usou no casamento. Aquele brilho estava bonito, hein? Estava bonito aquele brilho, viu? Não é brilhante como aquela roupa que a Arlene vai vestir no casamento de Clarim e Davi. De jeito nenhum. Não é brilhante, irmãos, como aquele vidro da sua casa que você passou limpa-vidro ou lustra-móveis com aquele óleo de peroba. Não é brilhante assim. Ele singulariza. É brilhante como o que, irmãos? Por que Deus singulariza isso, irmãos? É para a gente entender o que Ele está falando. É brilhante, mas não como a sua roupa. É brilhante, mas é como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro de Deus. Não é do trono da igreja, é singular. Não é do trono do governo, não é do trono do doutor, não é do trono do pastor, é do trono de Deus e do Cordeiro. Vamos lá, verso 2. O verso 2 eu leio só e o 3 vocês leem comigo. No meio da praça da cidade, de um lado e do outro. Olha Ezequiel 47 aí. Lembra Ezequiel 47? De um lado e do outro do rio, do meio da praça da cidade, de um lado e do outro do rio, está a árvore da vida. Olha Gênesis, a árvore da vida, que produz 12 frutos. Ezequiel 47. Dando seu fruto mês em mês. Ezequiel 47. E as folhas, Éden, Ezequiel 47, da árvore, são para a cura de todos os povos. E não é qualquer árvore. Ah, pastor, se a árvore vai curar todos os povos, eu vou pegar lá em casa, tem um pé de siriguela, eu vou pegar as folhas, eu vou pegar do cacau, eu vou pegar da manga. Não, é singular. Só podem ser as folhas da árvore, são para a cura. Qual é a árvore? É a árvore da vida. Não adianta pegar da sua casa, não adianta pegar a árvore da igreja aqui embaixo, é a árvore da vida. Singularidade. Agora vamos ler juntos 3 versículos. Dá a mão aí, irmão. Ei, gente, que Deus me conserve com a bateria. Estou com uma vontade tão grande de falar de Jesus para as pessoas. Oh meu Deus, me dá vida e saúde, que eu quero pregar o evangelho, não apenas aqui, mas em todo lugar. Naamã, tá bonito, viu, Naamã? Vamos dar as mãos, dá a mão aí. João Marco, dá a mão aí. Vamos dar as mãos, gente, que é isso? Festa Caná da Galileia. Isso. Agora eu quero ler com vocês o verso 3. O verso 3 eu quero ler juntos. Você, meninos, aí em cima, dá as mãos aí também, gente. Dá as mãos aí também. Faz de conta que é uma partida de futebol. Isso.
Perfeito. Quem está em casa, dá a mão aí. Pastor, não tem ninguém. Segura o travesseiro, segura a almofada, segura alguma coisa, dá a mão, sinta a mão de Deus. Vamos ler juntos o verso 3. Nunca mais. Para, gente, pelo amor de Deus, para. Oh, meu Deus, que coisa linda. Ele está dizendo nunca mais. Rapaz, se Deus diz que é nunca mais, eu vou viver como nunca mais. Se Deus diz que é nunca mais, eu vou fazer o quê? Nunca mais. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão. Meus irmãos, pode ensaiar, meu irmão. Você tem que aprender a ensaiar, porque no céu não entra quem não sabe adorar. O céu é lugar de adorador, e a igreja são os adoradores sendo formados para que outros adoradores venham, e lá no dia que Jesus vir buscar a sua igreja, porque Ele está voltando, todos adorarão a Ele, e lá no céu nós vamos ver anjos gritando uns aos outros, autoestímulo, outro estímulo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você fez, não importa o que fizeram com você, eu quero dizer, quebra essa maldição adorando a Deus. Vamos adorar a Deus. Adore mesmo com cântico.